Oi pessoal, meu nome é Emanuele Góes, eu sou zootecnista formada pela UFPR, onde também fiz o meu mestrado na área de nutrição de monogástricos e hoje eu faço o meu doutorado na Universidade de Alberta, aqui no Canadá, e eu trabalho com nutrição e saúde intestinal de frangos de corte. Em conversa com o pessoal do CAZU, nós decidimos abordar um tema que talvez seja de interesse de alguns de vocês, que é como estudar fora, o que fazer para estudar fora e como isso pode ser mais fácil do que a maioria das pessoas imaginam. Então eu vou contar um pouco das minhas experiências e espero que essas dicas ajudem quem está buscando esse mesmo caminho. A minha primeira experiência internacional foi ainda durante a minha graduação, onde eu fiz meu estágio final na Universidade Estadual da Carolina do Norte. Como que eu consegui esse estágio? O meu orientador no Brasil, o professor Alex Maiorca, ele tinha o contato de um Research Assistant na NC State, então eu entrei em contato com esse professor por e-mail, via e-mail, explicando o que seria o meu estágio final, o que eu deveria fazer durante o meu estágio final e se ele teria como me receber esses 3 meses lá, me orientar durante esse período de estágio. Ele foi bem receptivo comigo, ele me aceitou, eu fui para Carolina do Norte e lá eu tive muitas experiências boas. Então eu conheci novas técnicas, novos laboratórios, novas pesquisas, fiz bastante networking, conheci pessoas e outros professores e o mais importante, isso foi muito bom para melhorar o meu inglês. Então essa experiência me despertou a vontade de querer estudar fora do Brasil ainda, ou no meu mestrado ou no meu doutorado, mas me despertou a vontade de me desafiar, de ir além. O meu mestrado eu fiz na Universidade Federal do Paraná e durante o meu mestrado eu participei de algumas conferências, algumas delas internacionais, onde eu tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, novos professores e ampliar meu networking. Em uma dessas conferências, eu conheci um professor de nutrição de uma universidade do Texas e nós conversamos sobre a possibilidade de um doutorado nessa universidade. Eu comecei a trocar e-mails com esse professor, ele me falou da disponibilidade de bolsas e que ele me aceitaria, então eu comecei a me preparar para o processo seletivo dessa universidade. Ainda nesse meio tempo, o meu orientador de estágio final da Universidade da Carolina do Norte me indicou para uma outra vaga de doutorado na Virginia Tech, também nos Estados Unidos. Como os processos seletivos eram similares, eu comecei a me preparar para tentar os dois processos, no Texas e na Virgínia. Porém, em 2018, logo após a defesa do meu mestrado, eu estava me preparando para o processo seletivo das universidades dos Estados Unidos, quando eu fui voluntária numa conferência que o LabMOR realizou na Universidade Federal do Paraná sobre os desafios de coccidiose. Então, eu fui responsável por um dos palestrantes, e ao estudar o currículo desse palestrante, eu percebi que a área de atuação dele era a mesma em que eu tinha interesse. Então, durante esse tempo em que eu fui responsável por ele, eu comecei a conversar, perguntar sobre as oportunidades de doutorado na universidade em que ele trabalha e expor um pouco dos meus interesses. Então, depois dessa conferência, nós começamos a trocar alguns e-mails. Ele me falou sobre a possibilidade de bolsas e que ele me receberia durante o meu doutorado. Então, eu comecei a me preparar para o processo seletivo dessa universidade também. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco do processo seletivo dessas universidades, de acordo com as experiências que eu tive. Então, eu estava me preparando para universidades americanas e para uma universidade canadense. Qual foi a grande diferença que eu encontrei entre elas? Bom, elas têm uma série de documentos necessários que são similares entre elas, porém a grande diferença é que as universidades americanas, elas exigem o GRE, que é uma prova de conhecimentos gerais que você precisa tirar um score mínimo para entrar nessas universidades. Bom, eu optei em aplicar apenas na Universidade de Alberta, pela linha de pesquisa do meu orientador ser mais compatível com os meus interesses. Então, vou contar para vocês um pouco de como foi meu processo seletivo.
Então, depois que o meu orientador me aceitou no programa de pós-graduação, eu tive que fazer a minha aplicação online. Então, fui no site da Universidade de Alberta e comecei meu processo de aplicação. Nesse processo, eu precisei submeter uma série de documentos. Entre esses documentos, eu precisei comprovar uma nota mínima de 8,6 no teste de proficiência em inglês, no caso, o TOEFL. Cada universidade, cada programa de pós-graduação exige uma nota mínima diferente, porém a minha nota mínima era 8,6, então eu tive que anexar uma comprovação de que eu tinha essa nota. Outro documento que eu também tive que anexar foram os meus comprovantes, meus históricos de graduação e de mestrado. Então, com essas notas, a Universidade de Alberta ela fez uma média de todas as minhas notas, que eles chamam de GPA, e eu tinha que tirar um score mínimo de 3,4 de um total de 4. Novamente, cada universidade ela exige um score mínimo diferente, porém a minha era 3,4. Também eu precisei anexar 3 cartas de referências de pessoas que eu trabalhei e também um esboço de um projeto de pesquisa com que eu tivesse interesse de trabalhar na Universidade de Alberta. Então, todos esses documentos eu anexei e submeti online. A universidade demorou em cerca de 1 mês e meio a 2 meses para me mandar a carta de aceite. Bom, então de acordo com as minhas experiências, eu separei algumas dicas para vocês que podem ser bem valiosas para quem pensa em estudar fora no futuro ou que já está se preparando para estudar fora. Se eu soubesse dessas dicas antes, teria facilitado muito o meu caminho. Então, a primeira dica que eu dou é networking, então conhecer pessoas, participar de congressos, conferências, apresentar trabalhos. Então, conhecer as pessoas facilita muito esse processo. A segunda dica é tenha um currículo em inglês, provavelmente no primeiro contato com seu possível orientador de estágio, mestrado ou doutorado, você já anexa esse seu currículo para o orientador saber as suas experiências e como você pode contribuir na linha de pesquisa dele ou dela. A outra dica que eu dou é se planejar. Se você já sabe a sua área de pesquisa em que você quer trabalhar, facilita muito a busca. E a última dica é se arriscar, é mandar e-mail, é bater na porta, é perguntar sobre oportunidades. E geralmente os professores, os orientadores, eles são bem receptivos. Eles sabem que estudantes internacionais precisam de bolsas, então eles já falam sobre a possibilidade de ter bolsas no programa ou não. E de forma geral eles são bem receptivos e vão ser bem abertos. Então essas são as dicas. Estudar fora exige planejamento, não é tão fácil se preparar, se você realmente quer, você precisa de um tempo de preparação, porém é ao contrário do que algumas pessoas pensam, não precisa ter muito dinheiro para estudar fora ou coisa assim, porque a maioria dos programas de pós-graduação eles oferecem bolsas, oferecem diversos scholarships. Então, não é tão difícil assim. Se você realmente quer, é possível. O tempo de preparação depende de cada pessoa, mas é necessário um tempo. Eu demorei cerca de 1 ano para me preparar para todas as provas, para fazer um projeto de pesquisa, para me adequar a todo esse processo. Então, não é do dia para a noite que você vai conseguir, exige um planejamento e quanto antes você começar, quanto antes você souber o que você quer, mais fácil vai ser de alcançar os seus objetivos. Então essas são as dicas que eu dou, espero ter contribuído de alguma forma com vocês e boa sorte! Bom, se alguém tiver alguma dúvida ou algum interesse de como eu me preparei para todo esse processo, como eu me preparei para a prova de proficiência, como eu planejei todo esse processo seletivo que eu comentei com vocês, como é minha vida aqui, como foram meus desafios como estudante internacional, o que isso agregou na minha vida profissional e também pessoal. Podem me perguntar, eu vou estar aberta a responder, vai ser um prazer compartilhar isso com vocês.